Louvado seja Deus, né, irmãos? Você que trouxe a Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Nós estamos dando sequência aqui à série de Atos. Tenho certeza que Deus irá falar conosco nesta noite. Nós iremos ler o capítulo inteiro de Atos, tá? Do versículo 1 até o 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito junto deles ao alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste os príncipes da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a esse na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: Se o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvires em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Sim, todos os profetas, e desde Samuel, todos os quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos e te exaltamos uma vez mais, porque só o Senhor é santo, a tua palavra é santa, e nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento para ouvir a tua palavra, que todo espírito roubador da palavra nessa noite caia por terra, em nome de Jesus, amém.
O tema dessa noite é levanta-te e anda, a igreja oferecendo Cristo a um mundo coxo. Levanta-te e anda, a igreja oferecendo Cristo a um mundo coxo. Irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós olhamos e vemos Cristo pregando a palavra, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo grandes sinais e maravilhas, e ao entorno de Cristo estavam os discípulos. Enquanto Cristo pregava, curava, expulsava o demônio, ali estavam os discípulos observando. Cristo estava ao redor dos seus discípulos. Mas quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, agora quem prega a palavra é os discípulos. E onde está Cristo agora? Cristo está dentro dos discípulos, pela pessoa do Espírito Santo. Então agora em Atos dos Apóstolos, a igreja passa a experimentar o poder de Deus, não de fora para dentro. A igreja passa a experimentar o poder de Deus de dentro para fora. Aqui nós vemos o início da igreja primitiva. Atos capítulo 3 é a revelação da igreja, é a revelação do propósito de Deus. Atos capítulo 3 é onde Deus mostra através de sinais e de milagres tudo que Ele começava a operar na igreja. Então quando nós olhamos para cada detalhe desse capítulo, quando nós olhamos para cada frase, chama-nos a atenção a profundidade da riqueza no qual Deus fala conosco. Atos 3 nos apresenta a cena mais poderosa, mostra a missão da igreja e o chamado ao arrependimento. Mostra qual era a missão que a igreja tinha e mostra um chamado a todos para um arrependimento, uma conversão ao Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos vai falar de um coxo, de Pedro e João, que estava indo para o templo à hora nona. Os judeus que estavam se convertendo naquela época, eles se convertiam, mas ainda mantinham entre si alguns costumes judaicos, e entre eles era o costume da oração. Eles iam orar no templo 3 vezes, pela manhã, à tarde e à noite, ao anoitecer. Então, em um determinado dia, no período da hora nona, às 3 horas da tarde, Pedro e João, para os seus afazeres, para as suas tarefas, e dizem: olha, vamos para o templo, vamos orar. E eles seguem para o templo. Eles vão para o templo e quando chega lá no templo, eles encontram um homem, coxo de nascença, que não andava. E aquele homem, ele pede um alívio imediato. Aquele homem certamente estava com fome ou estava com sede, e ele olha para Pedro e ele olha para João e diz: olha, me dê uma esmola, eu preciso de algo que me sustente, eu preciso de um alívio que me sustente, eu preciso de algo que vai matar a minha fome ou que vai matar a minha sede. Irmãos, esse homem que a Bíblia diz aqui, ele simboliza o mundo. O mundo, ele procura um alívio para as suas dores. O mundo procura um alívio imediato para os seus problemas. O mundo quer uma receita, algo mágico, algo instantâneo, um miojo para os seus problemas. Olha, pastor, eu não sou crente, eu não vou na tua igreja, mas faz uma oração de poderosa aí para mim, porque eu estou com uma dor aqui. Olha, que essa dor possa sair em nome de Jesus. Pastor, eu preciso que a minha vida financeira mude, que o meu casamento seja restaurado. Faz uma oração poderosa aí, faz um descarrego aí, expulsa o demônio. E eu quero um alívio, eu quero algo imediato. O mundo procura algo imediato, procura um alívio. A boa notícia é que Deus tem muito mais para dar do que um alívio. O mundo pede esmola, Deus tem vida abundante. O mundo pede algo instantâneo, mas o que Deus tem para dar é vida eterna. Diga assim: Deus tem mais para dar do que eu espero receber. Deus tem muito mais para dar. O mundo pede centavos, irmãos. O mundo pede centavos, coisas terrenas, mas Deus tem coisas celestiais para nós. Amém? Irmãos, esse homem caído, esse homem coxo,
que estava ali no templo, ele simboliza a natureza do homem caído. Ele simboliza a natureza do pecado. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós fomos concebidos em pecado, da natureza caída. Aquele coxo simboliza a natureza caída. A nossa carne, ela não pode agradar a Deus. A nossa carne não consegue agradar a Deus. O fato daquele homem não poder se levantar simboliza o homem sem Cristo, simboliza o homem sem Deus. Spurgeon dizia uma frase assim: o homem não é pecador porque peca, o homem peca porque é pecador. Entendeu? O homem não é pecador porque peca, o homem peca porque é pecador. O pecado é um estado original. Imagina aquele homem simbolizando o estado original da humanidade, o pecado. Todos pecaram e destruídos estavam da glória de Deus. Agora aquele homem, ele era levado ao templo. A Bíblia diz no versículo 2 que a família dele, ou algum amigo, ou algum parente, alguém pegava ele todos os dias e levava ao templo, e levava no templo para pedir esmola. Irmãos, o que representa isso? Representa a natureza caída. A natureza caída é levado a ventos de doutrinas, é levado a falácias. Olha, vai ali porque ali vai agradar a sua carne, faça aquilo lá em outro lugar porque vai agradar a sua carne, ou vai fazer outra coisa porque aquilo vai trazer alguma satisfação para você. Então o fato daquele homem ser levado de um lugar para o outro, ser carregado no templo, mostra a escravidão. O homem que é escravo, ele não anda com as suas próprias pernas. Estou falando simbolicamente do pecado. O homem que é escravo, ele precisa ser carregado. Agora aquele que é livre, não. Aquele que é livre toma as suas próprias decisões e sabe onde ele coloca os seus próprios pés. Agora você olha no texto com atenção. Aquele homem estava à porta do templo, mas ele não estava dentro do templo. Aquele homem estava perto do lugar da adoração, mas ele não adorava. Aquele homem, ele estava à porta chamada Formosa, mas o seu estado era de miséria e pobreza. Estar perto da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, não significa ter Cristo dentro de nós. Estar perto da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, não significa ter Cristo dentro de nós. O homem pedia esmola. Isso mostra como o pecado reduz as ambições espirituais. Irmãos, quando eu notei isso aqui, é algo tão profundo, sabe? O fato daquele homem pedir esmolas na porta do templo, isso mostra para nós que ele não tinha uma ambição espiritual. Nunca na vida dele, ele pensou em levantar, em ser curado, em entrar no templo e glorificar. Ele não tinha uma ambição espiritual. Irmãos, quando eu me converti, eu lembro que eu tinha ambições espirituais. Eu olhava para o altar, meu coração desejava pregar. Eu falava assim: um dia eu quero pregar, um dia eu quero estar ali em cima, um dia eu quero falar de Jesus. Nós precisamos de uma igreja, de um povo que tenha ambições espirituais. E a ambição espiritual é você ter desejo para servir a Deus naquilo que o teu coração queima, naquilo que o teu coração anseia. Nós precisamos ter essa ambição espiritual. O pecador sem Cristo busca alívio momentâneo. Ele não pede transformação, ele pede apenas migalhas para viver a sua vida. O pecado é o retrato da condição humana. O pecado é o retrato da condição humana. O pecador, aquele que vive pedindo migalhas, ele diz consigo mesmo: pedirei alívio para viver mais um dia, pedirei alívio para viver mais um pouquinho, pedirei alívio para caminhar mais um pouquinho, mas ele não quer abandonar a sua vida.
Você já ouviu uma frase de alguém dizer assim: olha, se eu não for para a igreja domingo, a minha semana não flui. Se eu não for para a igreja domingo, ai meu Deus, olha, parece que a minha semana, ela não dá certo. Irmãos, o que me mostra é uma vida sem rotina de Deus, de oração e de leitura bíblica. Se você precisa recarregar a bateria no domingo, em comunhão com os irmãos, é bom, glória a Deus por isso. Mas você precisa sair daqui e continuar tendo perspectiva de Deus. Você não pode viver de migalhas. Você não pode viver de um versículo do Facebook, de um versículo do Instagram. Você leu a Bíblia hoje? Eu li no Instagram, passou um versículo lá, Deus falou comigo: não busque migalhas. Deus tem mais para te dar do que aquilo que você busca, do que aquilo que você espera. Entre em águas profundas, mergulhe em águas profundas. Aquele mendigo à porta do Templo Formosa é a imagem do mundo pobre, impotente e perdido. Ele mostra o mundo pobre, impotente e perdido. Mas no meio desse mundo pobre, impotente e perdido, a graça encontra ele. Pedro e João encontram aquele homem, e a graça de Deus encontra o homem caído. Você entende a profundidade disso? Irmãos, sem Cristo ninguém anda, sem Cristo ninguém entra no templo, sem Cristo ninguém glorifica. Mas quando a graça encontra o homem caído, a vida dele muda. Quando a graça encontra, a vida dele muda. Ei, nós estamos falando, levanta-te e anda. A igreja pregando o evangelho para o mundo coxo, o mundo sem Deus. Em meio àquela multidão, irmãos, em meio àquela multidão entrando no templo, muitos passaram naquele lugar, e aquele coxo ficou por despercebido. Aquele homem que estava ali ficou por despercebido. Ninguém deu atenção para ele, ninguém olhou para ele, porque aquele que está pedindo esmola pede de cabeça baixa. Aquele que está pedindo esmola, ele não fica ali com motivação, não, ele estava sem motivação. Ele não tinha expectativas boas. Mas o que Deus faz? Deus pega aquela expectativa imperfeita daquele homem e transforma ela numa fé para a salvação. Sabe, irmãos, quando uma pessoa ela está carente de Deus, quando uma pessoa está sem Deus, e você chega e se apresenta para aquela pessoa, o seu olhar para aquela pessoa é como o olhar de Cristo, porque Cristo habita dentro de você, e o Cristo que habita dentro de você é maior do que o mundo. O Cristo que habita dentro da sua vida é poderoso para salvar aquela pessoa. O Cristo que habita dentro de você, Ele usa da sua vida, do seu olhar, para transformar aquela pessoa que está carente de Deus. Mas o que precisa? É preciso que a igreja esteja apercebida. É preciso que a igreja esteja apercebido para não passar de largo daquele necessitado. A multidão entrou, ninguém deu atenção, mas Pedro e João parou. Pedro e João parou e disse para aquele homem: olha para nós. Porque o milagre começa aqui. O milagre começa quando aquele homem para de olhar para o chão, para onde eram jogadas as migalhas, e olha para Pedro. O milagre começa na vida do homem, quando ele para de olhar para os problemas, quando ele para de olhar para as dificuldades, quando ele para de olhar para as coisas pequenas da vida, e começa a olhar para Cristo.
Muitas vezes você fala assim: por que a minha vida não está dando certo? E você começa a contar os seus problemas. Olha, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema. E você começa a murmurar: está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. E você está sempre olhando para as migalhas. E aí você vai começar a pedir: Deus, me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver aquilo, me ajuda a resolver aquilo outro. Você fica orando por migalhas e você recebe aquela porção de migalha todos os dias. Mas as coisas começam a mudar na sua vida. Sabe quando? Quando você tira os olhos da migalha, quando você tira os olhos daquilo que é pequeno, e você começa a olhar para Cristo, e começa a falar: Senhor, eu sei que o Senhor é o meu Redentor, eu sei que o Senhor pode me dar muito mais daquilo que eu preciso, eu sei que há abundância no trono da graça. A abundância no trono da graça, irmãos. Tudo o que você precisa, você encontra em Cristo. A fonte é o Senhor, a graça vem de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos parar de olhar para a migalha. As pessoas estão pedindo esmolas aí fora. Irmãos, entenda o que eu quero dizer para você. Pastor, é errado dar esmola para quem pede no semáforo, é errado dar uma cesta básica para quem precisa, pastor, é errado dar uma ajuda para um carente. Não, nós lemos aqui, o pastor leu sobre Cornélio, as esmolas de Cornélio foram aceitas, mas eu quero diferenciar uma coisa da outra, irmãos. Você abençoar o próximo, você ajudar o próximo, é bênção, é papel da igreja, nós temos mesmo que fazer isso. Só que eu quero que você entenda o seguinte: a sua esmola não levanta ninguém. A sua esmola não levanta ninguém. A cesta básica que você dá amanhã, ele vai estar com fome de novo. Não é por isso que eu não vou dar, eu preciso dar, preciso matar a fome daquele irmão. Mas o que levanta a pessoa é mais do que isso. Sabe o que levanta a pessoa? É a palavra de vida que você carrega. Eu posso levar a cesta básica, mas junto com a cesta eu levo a palavra de poder que Deus deu a mim. Você leva a palavra de poder que Deus deu a você. Eu posso ajudar alguém no semáforo, mas eu tenho que dizer para aquela pessoa: filho, Deus tem um propósito maior na sua vida. Vá para uma igreja, busque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua história. Ei, você é fonte de água viva, você é canal de Deus, você é um homem e uma mulher ungida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Então deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida, deixa o Espírito Santo usar a sua vida, não fecha a sua boca. Aquele homem, irmãos, ele pedia pouco, mas Deus tinha muito para dar para ele. A igreja que não enxerga o caído, ela perde a sua essência. Nós podemos mudar para um templo muito bonito, nós podemos ter salas lindas para criança, nós podemos ter um louvor maravilhoso, nós podemos ter atividades extras na igreja. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas se não enxergarmos o caído, perdemos a essência de Cristo. Se eu não sair lá fora e olhar e ver que tem pessoas indo para o inferno, e o meu coração não queimar por aquela pessoa, e meu coração não queimar por convidar aquela pessoa a estar na igreja, a estar no encontro das Marias, a estar nos Bravos, a fazer parte de um culto, a fazer parte para encontrar Jesus, eu perdi a essência. Você, como igreja, perde a essência quando você se preocupa consigo mesmo e não se preocupa com outra pessoa. Alguém disse para mim: eu fico feliz quando eu vejo um bandido se dando mal. Eu não fico feliz, irmãos. Deus não tem prazer quando um ímpio se perde. Deus não tem prazer nessas coisas. Eu fico pensando: alguém não pregou para aquela pessoa. O bandido foi lá e escravizou ele naquela vida, mas o crente não pregou para aquela pessoa. Quantas pessoas estão indo para o inferno porque não tem um crente lá para pregar para eles? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus nos dê ousadia e intrepidez para alcançar vidas.
O milagre começa quando desviamos o olhar das esmolas do mundo e fixamos em Cristo. Atos 3 nos revela o Evangelho não é esmola, é poder de Deus, não é alívio temporário, é transformação para a vida eterna. O que move a igreja, o que move, sustenta os apóstolos, o que sustenta os recursos da igreja, não é a força do homem, é o poder do Espírito Santo. Versículo 6 diz assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, Pedro disse para aquele homem: olha para nós. Aquele homem agora tira o olhar das migalhas e olha para Pedro e para João. Ele esperava receber algo. Talvez ele esperava receber uma nota maior, talvez ele esperava receber uma bênção maior financeiramente. E Pedro e João começam o discurso assim: nós não temos prata e não temos ouro. Aquele homem poderia ter baixado a cabeça e não dado mais atenção. Quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei naquele centurião que foi até Jesus, Jairo, porque a sua filha estava moribunda. No meio do caminho, Jesus indo para a casa de Jairo, alguém chega para Jairo e fala: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. A hora que Pedro diz assim: nós não temos prata e nem ouro, é quase a mesma situação ali, então eu vou morrer de fome. Irmãos, às vezes você não tem prata e você não tem ouro para curar as feridas de todas as pessoas que precisam. Mas Pedro e João disse assim: o que tenho, o que eu tenho é suficiente para colocar você de pé. O que eu tenho é suficiente para levantar você. O que eu carrego comigo, você nunca experimentou, mas hoje você vai experimentar e você vai ver que vai mudar a sua história. Você está vendo como você pode pregar para uma pessoa aí fora? Quando uma pessoa te pede um recurso que você não tem, que você pode dizer as mesmas palavras de Pedro: olha, eu não tenho o que você precisa nesse momento, que é o dinheiro que você quer, mas o que eu tenho basta. O que eu tenho é Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua história. Se você querer experimentar, Ele pode mudar a sua história. E Pedro disse para aquele homem: levanta-te e anda. E Pedro, a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, olha o detalhe do texto aqui, irmãos. Versículo 7: e tomando pela mão direita, ele fez o quê? Irmãos, ele não só disse, ele não só agiu com autoridade, mas ele pegou e fez assim, ei, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não fez assim, ele foi em nome de Jesus, levanta e anda. Obrigado, Junar, é nóis. Você entendeu, irmãos? A mão foi estendida, a mão foi estendida. Ele estendeu a mão não com o pão, ele estendeu a mão com o poder, ele estendeu a mão com fé. Que a sua mão não fique encolhida. A mão de Deus não está encolhida, o braço de Deus não está encolhido, o braço de Deus está estendido. Então estenda o seu braço também, pela fé, para levantar aqueles que precisam. Aleluia. O cristão que foi erguido por Cristo não pode viver calado. A sua boca fala, o seu corpo salta e ele exulta louvando a Deus e anunciando a salvação. O salto daquele homem é a imagem de uma vida transformada, de quem foi alcançado pela graça. É o testemunho público que Cristo ainda continua vivo a levantar o coxo. Quando aquele homem ele é curado, olha o que o texto diz, versículo 8: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, quando aquele homem é curado,
a vida dele passa a ser um testemunho público do milagre de Deus. Ele não fica calado, ele começa a louvar e exaltar e glorificar a Deus. O homem que é transformado, o homem que foi resgatado, foi restaurado pelo poder de Deus, ele não fica com a sua boca fechada. Você foi restaurado por Deus, amém? Amém. Então não fique com a sua boca fechada. Louve a Deus todos os dias. Glorifique a Deus todos os dias. Salte de alegria, mesmo se você estiver com problema. Exulte, exalte ao Senhor. Glorifique a Deus. E não se cale diante das pessoas. Não se cale diante das pessoas. Glorifique o nome do Senhor. Anuncie a salvação de Deus. Agora, irmãos, Pedro e João, vendo que a multidão olhava para ele e achando que ele era quem tinha feito o milagre, Pedro disse assim: não olhe para mim não. A multidão chegou para Pedro. A multidão chega para Pedro e fala: ei Pedro, parece que foi você que fez o milagre, porque o coxo ficou perto dele, né? Pedro fala: ei, não foi por minha santidade e nem pelo meu poder. E aí Pedro começa um discurso. E sabe o que Pedro vai falar no discurso? Pedro expõe o pecado da humanidade. Ei, vocês que estão aqui no templo, foram vocês quem crucificaram Cristo, foram vocês quem pregaram Cristo, foram vocês quem mataram Cristo, mas esse mesmo Cristo está vivo, esse mesmo Cristo voltará, esse mesmo Cristo, Ele estará de novo aqui nesse lugar. E Pedro começou a pregar para aquele povo, e expôs o pecado daquele povo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês: a igreja não pode se conformar com o pecado, a igreja tem que confrontar o pecado. Você precisa expor o pecado. O pecado é para ser exposto. Quando uma pessoa se converte, a primeira coisa que acontece, sabe o que acontece? O Espírito Santo joga a luz na vida da pessoa, e quando o Espírito Santo joga a luz na vida da pessoa, o pecado aparece. Mas o mesmo Espírito Santo que joga a luz, que o pecado aparece, ele é também aquele que tira o veneno do pecado da vida da pessoa. Agora entenda, a mesma igreja que expõe o pecado é a igreja que apresenta a salvação. Se alguém chegar para você querer expor o seu pecado com motivo acusatório, repreende que é do diabo, porque aquela mesma pessoa que expõe o pecado, ela apresenta o Deus da salvação, ela apresenta aquele que exalta, aquele que perdoa os pecados, a graça da salvação. Irmãos, olha que contexto lindo. O homem coxo representa a humanidade caída, mas aquele homem coxo que representa a humanidade caída, ele encontra Pedro e João, aqui simbolizando o encontro com Cristo, com a graça, e a graça que encontra aquele homem caído, coloca aquele homem de pé. Aquele homem que está de pé, entra no templo e glorifica a Deus. Aquele homem que está de pé e glorifica a Deus, abre porta para a pregação do Evangelho, para que outras pessoas recebam o Evangelho e possam receber a Cristo com arrependimento no seu coração. Que coisa linda, que coisa profunda que a Bíblia nos ensina. É uma profundidade de riqueza. Aquele que se arrepende encontra refrigério no seu caminho. Versículo 19, vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim tempos de refrigério na presença do Senhor. Quantas pessoas você conhece que vive em tempos de guerra, de luta, anos após anos, aquela luta, e a pessoa não sabe onde encontrar refrigério. Aí você tem dentro de você o refrigério que é Cristo. E o que você faz com ele? Você guarda ou você dá de beber? Irmãos, lá no sítio nós tínhamos uma fonte, uma nascente de água, e aquela nascente de água corria assim um reguinho de água que formava um córrego bem modesto, ia para outro sítio, outra propriedade.
Mas um dia nós resolvemos limpar aquela nascente. Eu me lembro que eu era pequeno e nós limpamos ao entorno da nascente e colocamos umas pedras para poder não assorear em volta da nascente. E quando nós fizemos isso, aquela nascente começou a jorrar mais águas. E aquele rego que era pequeno se transformou num córrego. Quando o crente, ele passa a dar de beber para outras pessoas, o rio que flui dele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e se torna uma fonte de água vivas a dar de beber. Então não guarde para si. Quando você dá de beber para outra pessoa, a fonte que está na sua vida, ela vai aumentar. Amém? Irmãos, aquele que se arrepende encontra refrigério. Pedro agora também vai apontar para o futuro do Cristo que voltará. E Spurgeon vai dizer uma frase que vai dizer assim: conhecer a Bíblia e não conhecer a Cristo é como colecionar cascas vazias. O trigo está no Senhor. Conhecer a Bíblia e não conhecer a Cristo é como colecionar cascas vazias, porque o trigo está no Senhor. Quantas pessoas morrem com a Escritura na boca, mas sem Cristo no coração? Isso é forte, né? O Evangelho estava sendo pregado ali no pátio do templo, para pessoas que estavam dentro do templo, mas que ainda não haviam se arrependido. Mas naquela noite, naquela tarde, Pedro e João estavam lá pregando para um povo que iria se arrepender. A primeira obra do Evangelho não é adoçar a vida. Ela não vem para adoçar a vida, ela vem para arrancar o pecado. Ah, pastor, eu fui para a igreja, parece que a minha vida piorou. Não, não piorou. Está num processo onde o pecado está sendo arrancado. Você tem que discipular a pessoa. Agora, o ponto mais alto do discurso de Pedro é quando ele diz sobre a salvação dos gentios e dos judeus. Lá no versículo 25, vai dizer assim: vós, filhos dos profetas da aliança, que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações. O que Pedro estava dizendo era o seguinte: olha, Abraão teve uma promessa. A mesma promessa que estava sobre Abraão, também agora está sobre os gentios. É para todas as nações, é para todos. Irmãos, nós fazemos parte da promessa que Deus fez para Abraão. Você faz parte da promessa que Deus fez para Abraão. As bênçãos de Abraão estão sobre a nossa vida. Aquilo que Deus prometeu a Abraão se cumpre também em nós, através de Cristo Jesus. Nós precisamos estar ligados e atentos às promessas que Deus tem para nós. O Cristo exaltado é o Cristo que intercede por nós. Ele atrai todos os povos para si mesmo. Esse mesmo Cristo, ele reina ainda hoje, ele age, e o convite final de Pedro é esse: arrependam-se e recebam uma bênção, e deixem-se desviar da sua maldade. Irmãos, a maior bênção que aquele coxo recebeu não foi ele ser curado das suas pernas, mas foi ele ter o coração santificado. A maior alegria não é saltar no templo, mas é entrar na eternidade com Cristo. Foi bom ele ser curado das pernas, foi bom, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus restaurou não só as pernas, mas a santidade do coração. Ele não apenas saltou no altar,
mas entrou na eternidade com Cristo. Aquilo que ele nunca imaginou que ele recebeu muito mais. Aquilo que o olho nunca viu, aquilo que a mente não consegue imaginar, que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. De repente você tem olhado para a sua vida e tem pedido migalhas para Deus, mas o que Deus tem para você é muito, muito, muito maior daquilo que você pediu ou que você pode imaginar. Se você conseguisse ver com os olhos espirituais, Atos nos conduz de uma cena de miséria à revelação da glória de Cristo. Uma cena de miséria de um coxo, de um homem que não andava sozinho, de uma humanidade caída, até a salvação de poder glorificar a Cristo. O homem coxo simboliza a humanidade caída e não levanta nem por prata e nem por ouro, mas pelo poder de Cristo. O milagre pode abrir os olhos, mas a cruz abre o coração. Coloca isso na sua mente. Não é por prata e não é por ouro, não é pelo esforço do seu braço, não é por um governo X ou Y. O que vai mudar as pessoas, o que vai mudar o mundo, é o evangelho que a igreja vai pregar aqui na terra. É o poder de Deus que a igreja carrega lá fora quando ela anda. É isso que muda o mundo, irmãos. O que muda o mundo é o que está dentro de nós. É o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Você é instrumento do Deus vivo aqui na terra. E o que habita dentro de você é maior do que aquele que habita no mundo. Se coloque de pé, vamos orar. Levanta-te e anda. A igreja oferecendo Cristo ao mundo coxo. O mundo está coxo lá fora. O mundo está sem Deus. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim que há uma ardente expectativa da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. A criatura lá fora espera ardentemente que os filhos de Deus se manifestem. Você é filho de Deus? Então que nós possamos abrir a nossa boca para levar a Cristo aqueles que têm expectativa lá fora, aqueles que não conhecem, mas perecem, aqueles que não conhecem, mas estão padecendo pela escravidão. Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão necessitados. E eu quero que você ore comigo nesta noite, dizendo: Espírito Santo, eu quero ter ousadia para pregar a tua palavra. Senhor, nesta noite nós oramos como igreja do Senhor aqui nesse lugar, e nós intercedemos por cada vida que está aqui nesse lugar nessa noite, e nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a levar a tua palavra, ajuda-nos a evangelizarmos, ajuda-nos ó Deus, a anunciar o evangelho da salvação. Ó Deus, o mundo está como aquele coxo, o mundo não pode andar, está escravizado no pecado, o mundo está preso nas amarrações de Satanás. Mas Senhor, Tu pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, tem nos alcançado pelo Teu Evangelho, e agora te pedimos, ó Deus, a intrepidez, ó Deus, a ousadia, para que possamos levar com poder a anunciar as Tuas boas novas, a anunciar a Tua salvação. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, Senhor, para levarmos a mensagem da cruz, para dizermos que o Senhor ressuscitou e está vivo no meio de nós, para dizermos que Tu és santo, que o Senhor tem poder para levantar o coxo, que o Senhor tem poder para levantar o caído, que o Senhor tem poder para restaurar vidas, casamentos, para tirar o homem da miséria e colocar ele na Tua presença, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nos colocamos à Tua disposição, que a Tua igreja aqui de Sertãozinho faça a diferença, Senhor, que a Tua igreja aqui de Sertãozinho leve, Senhor,
Senhor, a mensagem da cruz, que cada homem, que cada mulher, Senhor, nesse lugar aqui nessa noite, possa sair daqui dizendo: eu irei anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o teu nome, aleluias. Oh, exaltado seja o Senhor, poderoso és tu, Senhor, poderoso és tu, santo, santo é o teu nome. Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele,